Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. A gente sabe que esse momento logo vai passar. Mas nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros continua. Então, ao visitar sua cooperativa e outros espaços, mantenha a distância mínima de 1,5 metro das pessoas. Além disso, cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Lave as mãos regularmente com água e sabão ou use álcool em gel 70%. E ao tocar em cédulas de dinheiro e moedas, higienize as mãos de imediato. E o mais importante, conte com os canais digitais do Sicoob. Se tiver que sair, use máscara de proteção facial e coopere com a proteção das pessoas ao seu redor. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Modéstia à parte, pode ter cara que dirige igual eu. Igual eu acredito que tenha, mas melhor não. A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada, acaba todas as minhas dores. Quando eu vou trocar de habilitação, agora é 3 anos, por causa da minha idade, a gente fica triste, né? Toda a vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. No Detran, eu fui fazer um teste, ele me reprovou. Eu não gosto nem de falar nisso, que ela se emociona. Quem não fica chateado, perder a carta? Pra onde você está me levando? Você já vai ver. Júlia? Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa.
Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei, Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, olha, nós estamos no ar com mais uma edição do Super Jornal, edição desse dia 29 de setembro. Gente, cadê 2020? Me mostrem, por favor. Cadê 2020? Eu gostaria que vocês me dissessem o que aconteceu com esse ano que passou. Eu vou fazer questão, nesse final de ano, de trazer novamente aqui, para quem acredita, o Fantástico faz, os outros programas de TV fazem, por que eu não posso fazer? Ah, Ferreira, mas você acredita nessas coisas? Não. Olha, a verdade é a seguinte, aqui, você sabe que a gente fala uma linguagem bem popular. O que acontece é o seguinte, o ano passado, eu falei que eu vou trazer aqui uma moça, isso aqui tá frio ou não? O meu calor humano que está me aquecendo. Então, é o seguinte, aí o ano passado, o Bidu aqui falou, não, eu vou trazer uma moça aqui, uma sensitiva, para prever 2020. E está no YouTube, as previsões que ela fez para 2020. Vocês vão perceber que eu estava ao lado do Beni Vieira e eu contrariado. Ela falava e eu não concordava com ela, mas isso é impossível. O que você está dizendo? Não é possível. E ela falou, olha, ela só disse uma frase. Para quem achou que 2019 foi ruim, quando falar em 2020 vai dizer, ai. Mas por quê? Desemprego, economia quebrada, muitas mortes. Então você está tirando isso, mulher? O presidente acabou de visitar aí, o Oriente Médio, China, pá. 2020 é o ano de chegar, o retorno. Os investimentos no Brasil já estavam melhorando, o número de carteiras assinadas estava aumentando, tudo certo. Onde que ela foi tirar isso? No comecinho do ano, eu me lembro, eu contei essa história aqui, eu já falei, por quê? Porque no comecinho do ano já começou aquela briguinha lá do Trump com o Irã. Falei, será que vem uma guerrinha por aí? E não era. Quem é que poderia prever esse trem todo aí que está acontecendo? Que coisa! A parte triste disso tudo é que eu tô cansado de dar baixa no meu Facebook. Quantos amigos ficaram pelo caminho? Quantos amigos? E eu tive que tirar do Facebook. Porque tem gente que é o seguinte, aliás, um toque para você, hein? Às vezes falece aí, morre um conhecido, se você deixa no Facebook e continua mandando mensagem. É desagradável isso, não faz isso não. Bloqueia, deleta, não fica mandando não. Desagradável até para a família, você fica mandando. Tem gente que manda feliz aniversário para morto. Deleta. Também é um ato de generosidade, não ficar sangrando, né? Então, é basicamente isso. Hoje, infelizmente, eu tive que bloquear mais um no meu Facebook. Uma pessoa muito querida, que esteve conosco esse tempo todo, nos trazendo, trabalhando no show business, né? Como produtora, como uma ativista cultural, né? Que sempre trabalhou divulgando artes plásticas, eventos, era produtora e empresária da cantora Nádia Farid, que conseguiu uma projeção muito boa, foi para a televisão, foi fazer
vários programas de TV, esteve conosco várias vezes aqui. E essa semana passada, eu conversando com ela pelo Facebook, ela falava assim, poxa, os amigos nessa hora somem, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou, não estou bem, estava com um probleminha de saúde e tal. E aí, de ontem para hoje, nós perdemos a empresária e produtora Rose de Paula. A Rose que esteve conosco várias vezes aqui, sempre com aquela alegria, né? Tá aí o beijo da Rose. A Rose, para nossa tristeza, eu fiquei muito chocado até. Porque eu pensei que ela ia melhorar. Conversando com ela essa semana, ela perguntando, e aí, como é que você tá? Vai mandando notícias e tal. Aí surgiu um problema, ela estava com um probleminha no fígado. Não vai haver velório, mesmo assim, a Nádia Farid, que é a cantora, disse que, ela falou, olha, não se trata de Covid, porque tudo é Covid, né? Então, mas não vai haver, tem pessoas que preferem, às vezes, preservar e não fazer o velório. Então, nosso adeus a Rose de Paulo, produtora, poxa, é uma pessoa, é engraçado, é ruim falar de quem morre, que você vai falar bem, né? Você fala bem. Agora, algumas notícias de óbito, infelizmente, a gente não deseja o mal para ninguém, né? Mas, ultimamente, a gente tem acordado com essas notícias. E tem sido assim. Às vezes, o pessoal aqui da técnica é até estranho, porque eu acordo pela manhã já mandando uma foto e falo, ih, morreu. Porque sempre chega... o do Roberto Barbosa foi a mesma coisa. Eu acordei, fui olhar a hora no celular, lá estava... a morte do Roberto Barbosa. E assim vai. Infelizmente, essas coisas acontecem, que a Rose consiga ter um descanso aí eterno. É que a gente fala bem de quem morre, vai, mas não era minha amiga íntima. O contato que a gente tinha era profissional, mas uma pessoa até ali, dizendo que eu conhecia, uma pessoa correta, amiga, acessível, muito carinhosa, muito competente, e deixa aí um espaço que a gente não estava esperando. Fiquei surpreso com a morte da Rose de Paula, ela que esteve tantas vezes aqui no estúdio com a gente, falando de atividades artísticas, né? Eu vou reforçar também, hoje, mais uma vez, a perda esse final de semana, por se tratar até de uma das famílias mais tradicionais de São José, mais uma vez, o pesar a toda a família Frige, pelo passamento do Fernandinho Frige. O Fernandinho, eu faço questão de estar aí de novo, Fernandinho trabalha depois, além de compor aquele trio de ferro, né, do início dos anos 60, da Vermelhinha, que tinha Fernandinho, Robertinho e Zezinho Frige, o Fernandinho, além de atleta, foi um grande treinador de categorias de base, a criançadinha atrás aí, e treinador aqui em São José dos Campos. Ele era verdadeiramente uma bandeira da Associação Esportiva São José, que é o clube mais antigo da cidade. Então, nós temos que fazer esse registro aí do Fernandinho, e eu aproveito para colocar aí a palavra do presidente da Associação Esportiva São José a respeito desse passamento. Presidente, com a palavra. Bom dia, Ferreira. Eu venho aqui em nome da Associação Esportiva São José prestar nossa homenagem, né, ao nosso querido Fernandinho Frige, que nos deixou ontem, né, ao qual ele sempre foi um grande defensor aqui da nossa querida Vermelhinha, sendo como jogador, como treinador, né, sim, uma grande perda que nós tivemos, e gostaria de externar também o nosso sentimento aos familiares, né, ao irmão Zezinho Frige, e dizer que a Associação Esportiva São José perdeu assim um grande atleta, um grande professor e um grande homem, né, que seu legado se perpetue, né, no nosso querido futebol de salão. O Fernandinho foi meu professor também, né, então eu gostaria de externar aqui realmente os sentimentos da Associação Esportiva São José aos familiares do nosso querido Fernandinho Frige. Que ele descanse em paz, que esteja agora nos braços de Deus e conforte o coração de todos os seus familiares. Um abraço. Aí o Frederico Gurati, o Fred,
que é o novo presidente da Associação Esportiva São José. Alguém pode pegar aqui para mim, por favor? Obrigado. Então, aí é o seguinte, a associação realmente, o Fernandinho tinha o DNA da Associação Esportiva São José. Bom, hoje vamos estar falando, basicamente aqui, sobre a realização vê se ela... Quer ver só? Bom, para um pouquinho só. Quem está me ligando aqui, olha só, é a manifestação de imediato. Quem está me ligando aqui é exatamente a Nádia Farid, que é a cantora que eu citei agora há pouco. Vê se a Nádia quer falar alguma coisa com a gente. Veja, põe a Nádia antes. A Nádia Farid, que é uma cantora que se projetou muito no programa do Raul Gil, né? E teve muitas vezes no programa do Rony Von também, nos programas, em vários programas de televisão. A Nádia é uma grande cantora, participou também várias vezes comigo no programa de TV, lá na TV Câmara, e uma grande intérprete. Mas, agora, infelizmente, eu estava dizendo das perdas durante esse ano, e a gente acaba acumulando quantas pessoas, aí junta aqueles que morrem por morte natural, outros em razão do Covid. E eu dizia no começo, lembra? Quando a gente dava aqui os números, então tá bom. Eu imaginei mesmo, mas então, agora eu imagino, eu até respeito muito a Nádia, porque, né, convivência direta é difícil. Mas é o seguinte, verifique para mim, por favor. Então é o seguinte, aqui, olha, no começo eu dava os números do Covid e eu falava, gente, por enquanto são números. Depois, esses números vão se transformando em nomes. E você vai percebendo que o cerco vai fechando, e aí você sente que o bicho está te rondando, né? E aí, infelizmente, isso acontece. É verdade? Infelizmente, isso acontece. Eu vou hoje apresentar para vocês os nossos convidados. E hoje eu gostaria de estar enfocando basicamente sobre o grande sonho do brasileiro, né? Eu me lembro, eu particularmente, aquele negócio. Lá no sul de Minas, lá na minha soledade de Minas, quando a gente vem para cá, você sai de qualquer ponto do Brasil e vem para São Paulo, você pensa, primeiro sonho, conquistar a casa própria, ter um lugar para morar. Porque até lá você vive como uma tartaruga, com a casa nas costas, né? A famosa mala nas costas. Só ali na região de Santana, região norte, eu falei, morei na Travessa de Amoreira Campos, no Alto da Ponte, morei na Rua Tupinambás, Manuel Priante, ao Ramos de Araújo, morei na Avenida Rui Barbosa. Você fica, assim, conforme o aluguel ia aumentando, você ia mudando. Se eu aluguei a casa lá é boa, muda. Você ia mudando, até você ter a oportunidade de ter a sua casa. E o brasileiro tem aquela mania, né? De conseguiu comprar um terreninho, agora o negócio é pôr para cima. Vamos levantar. Levantou e cobriu, já cai para dentro. Depois é que vai ver reboque, acabamento, bem lá no final. Ele vai correr atrás da água, da luz, não é verdade? E essa é a realidade de muitos brasileiros, pelo Brasil afora, o sonho da casa própria. Muitos passam pela vida sem realizar esse sonho, né? Muitos passam pela vida sem que o sonho seja realmente realizado. Vê esse enquadramento para mim, por favor. Então foi conversado, vê direitinho. Senão não dá, vai ficar difícil, né? Vamos brincar sério aqui. Então o negócio é esse. Muitos passam pela vida e vão embora sem a realização do sonho, né? Hoje estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o Carlos Vilhena, já velho conhecido nosso, né?
Ele e seus famosos cabelos grisalhos. Esse é um homem que toda hora você procura por ele, vira e mexe, ele tá igual notícia ruim, viajando. Ah, tô em Brasília, tô aqui, tô em tal lugar. Ele fica mais em Brasília que os deputados. Se tiver que responder presença lá, o Vilhena está mais em Brasília que os deputados. Né? Agora, tem deputados itinerantes também. Entendeu? Deputados itinerantes. Ai, ai. E, olha só. Bom, eu quero só um bom dia breve para apresentar os convidados e depois a gente segue conversando. Carlos Vilhena, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite, bom dia, Rangel, bom dia aos internautas. É um prazer, sempre é um prazer estar aqui junto de vocês e trazer as novidades da nossa entidade e também algumas outras novidades que estão ocorrendo por aí, né, que a gente está participando também junto com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Bacana. Você checou o áudio, não, né? Então, é bom checar. Vamos checar o áudio. Bom, está conosco também o Rangel Gustavo, arquiteto, cara realmente reconhecido nessa área, é um homem que trabalha nessa área e conhece como ninguém essa missão árdua do cidadão de querer adquirir a sua casa própria, porque ele trabalha nas duas pontas. Tanto na ponta de quem quer adquirir, como de quem quer construir também a casa própria, né? Sabe muito e me indicaram. Falou, quer ver um cara que sabe tudo? É o Rangel. Então, o Rangel é nosso convidado hoje. Obrigado pela presença, querida. Bom dia. Muito bom dia, Ferreira. Muito bom dia, Paulo Vieira também. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Vai ser legal. O Rangel, já falei para ele não me atendeu. Eu falei, reduz um pouco o potencial dessa voz que você vai me desempregar. O cara é voz de FM, você percebeu? Cara, quando pintar umas chamadas boas, eu já sei. Eu vou chamar. Rangel, vem gravar um texto pra gente aqui. Legal. Também conosco, ao vivo, o deputado federal, Coronel Tadeu, do PSL, falando conosco. Irmão, Coronel Tadeu. Bom dia, Coronel. Ó, minha continência. Bom dia, Ferreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos espectadores. Estou aqui no interior de São Paulo, a caminho da cidade de Nova Lusitânia, na região de Votuporanga, São José do Rio Preto. Um abraço para todos do Vale do Paraíba. Tá, Coronel, nós vamos fazer esse giro aqui. Estamos aqui com o Carlos Vilhena, que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José, também com o Rangel Gustavo, que é arquiteto aqui na cidade, e a gente está conversando hoje a respeito do sonho da casa própria. Muita gente entrou no endividamento, tem parcela para pagar da sua casa, daquele plano do Minha Casa Minha Vida, e muita gente de repente ficou desempregado, o quadro mudou após essa pandemia, a gente não sabe direito o que é que vai acontecer. E quem agora tinha condição antes não tem condição agora. Vai ter que ficar um tempo sem uma remuneração até retomar sua vida normal, recuperar uma forma de ganho, de vencimentos. O que será que vai acontecer com esse pessoal todo, hein, o deputado? Olha, as notícias que eu tenho sobre inadimplência, elas são muito baixas, viu, Ferreira? Graças a Deus, elas são baixas. Ou seja, o pessoal está conseguindo manter o seu nível de renda, essas pessoas que são mutuárias da Caixa Econômica. E eu acredito que a Caixa tem feito um belo trabalho desde o ano passado, desde o início da gestão do governo Bolsonaro, e eu tenho certeza que as exceções, que com certeza temos pessoas que não estão conseguindo pagar suas prestações, a Caixa vai poder auxiliar de uma forma que se resolva o problema, sem ter que fazer a retomada do imóvel. A Caixa está aí para fazer o bem, né? Ela tem uma função social extremamente importante para toda a sociedade brasileira, e não seria nesse momento agudo que ela se portaria como banco para poder retomar os imóveis caso os mutuários não estejam pagando. Bacana. O Rangel, só para ter uma ideia, hoje
Quanto que fica, em média, uma parcela hoje para quem está financiando um imóvel popular, nesse modelo do Minha Casa Minha Vida? A média de mensalidade fica em quanto? Tem ideia? Tem. Bom, normalmente há duas situações. Primeiro, o financiamento com a construtora ou direto com a Caixa. Quando não há nenhum saldo devedor com a Caixa, com a incorporadora ou a construtora, o valor médio vai depender muito da renda, né, e do valor do imóvel adquirido, mas um imóvel aí, falando em torno de 150 mil, 170 mil, gira em torno mais ou menos de 600 a 700. Somando, mesmo que a parcela, às vezes, com a incorporadora, fica abaixo do valor de um aluguel. Fica em torno aí, estourando no máximo, em torno de 1.200. Colocando o valor do aluguel em comparação à parcela, dá quase o mesmo valor. Então, é possível, sim. Normalmente, é um imóvel de quantos metros quadrados, em média? Vai depender também da região. Então, quanto mais próximo, né, hoje a gente tem imóveis a partir de 44 metros, né, 42, e aí vai da busca. Então, é importante começar a jornada da busca com cuidado, procurar, que acha coisa muito boa. Mas pode ser, por exemplo, como diz o mineiro, aquele cara mais entojado, fala, não, eu não quero de 2 cômodos, eu quero de 3. Mas pode fazer essa escolha? Há essa opção? Existe. Ou não é padrão? Então, hoje o mercado ele acaba seguindo uma linha, né? Dentro desse valor a gente não consegue fazer muito milagre, né? Então a gente tem aí basicamente são os 2 quartos. Sim. Né? Suíte são poucos imóveis que tem, né? Churrasqueira então na sacada piorou, né? Mas a gente tem trabalhado para trazer um produto diferenciado. Então, hoje a gente tem, inclusive, buscado, nesse período de pandemia, como fazer um imóvel melhor. Então, é uma missão árdua também nós, como os arquitetos, né? Pensar num espaço reduzido, porém, que atenda de forma agradável o nosso cliente. Então, esse é um grande desafio hoje, trazer um Minha Casa Minha Vida, não de 42, mas com o espaço mínimo necessário para que seja habitável de uma forma confortável, né? Bacana. Helena, os números hoje, está muito defasado o número de pessoas que ainda estão na fila em busca da realização do sonho da casa própria? Sim, na verdade esse número, mesmo com uma grande participação do governo, com esses programas Minha Casa Minha Vida, agora o programa Casa Verde e Amarela, né, do governo Bolsonaro, mesmo assim esse número sempre é muito grande. Mesmo com esse investimento forte nesse segmento, ainda é grande a defasagem. Ainda vamos levar bastante anos. O governo lançou agora, e eu faço parte através de um grupo de trabalho, né, no programa Casa Verde e Amarela, que é de melhoria habitacional e regularização fundiária. Vão ser investidos cerca de 68 bilhões de reais. Né? E a melhoria habitacional visa exatamente isso que você estava falando agora há pouco, que a pessoa compra o terreno, levanta as paredes, vai ali morar, já entra para morar, né? E o programa de melhoria, eles serão kits que permitem ampliação de um cômodo, o reboco, ou o telhado, ou mesmo fazer um banheiro novo. Esse é o objetivo do programa de melhoria habitacional, que vem dentro dessa nova modalidade que o governo está trazendo, que são valores até 30 mil reais subsidiados e de fácil acesso à população. Ô deputado, veja só, nós temos ainda no Brasil... Desculpa, eu podia só mandar um abraço para o deputado e irmão, deputado Tadeu, coronel Tadeu. Ah, o coronel ele está em trânsito agora. Ô Rangel, só vou... O deputado está me ouvindo, deputado? Está me ouvindo, deputado? O deputado, eu estou vendo ele aqui, mas ele não está me ouvindo, hein? Olha lá. Checa para mim o som dele aí. Está me ouvindo, deputado? A região pelo qual está viajando às vezes. É que ele está em trânsito, vocês perceberam, né? Então, dependendo. Eu estou ouvindo, eu não sei se você está. Não, eu estou agora sim. Deputado,
Vamos ver se você consegue me ouvir o seguinte. Está me ouvindo? Então, perfeito. Olha só, um dos grandes problemas... Eu estou ouvindo, viu, Ferreira? O áudio tá bom. Então tá bom. Então, ouça só, deputado. Nós temos um grande problema no Brasil, e esse é um problema que sempre aconteceu, que é a questão dos contratos de gaveta. Aquele camarada que vai lá, parece que ele é profissional em adquirir imóvel popular. Ele vai lá, adquire o imóvel popular, apresenta todos os documentos e depois ele acaba de adquirir, paga 2 parcelas e passa para frente. Aí, logicamente, não sei qual a margem de vantagem que ele leva, mas ele terceiriza o imóvel. Isso aí é uma coisa irregular, não é, deputado? Isso aí pode acontecer. Você... Caiu o sinal? Caiu o sinal, né? Então, isso pode acontecer. Isso aí não restabelece depois para mim. Então, mas é o sinal dele, está em trânsito. Então é o seguinte, isso pode acontecer. Será que existe irregularidade nisso? E quando isso é descoberto, o que acontece, Rangel? Você sabe me dizer? Sim. Então, a princípio, a compra de imóveis, contrato de gaveta, ele não é algo regularizado, né? Assim, digamos, só é dono quem está no registro. Sim. Então, você corre um grande risco. Da pessoa reivindicar o imóvel. Reivindicar. E às vezes só aparece o problema quando vem o falecimento de quem vendeu. É mesmo? E aí é um transtorno muito grande para quem comprou, né? Que às vezes não consegue reivindicar. Mas, infelizmente, é uma prática que a gente vê bastante. Mas não indico. Ô, deputado, eu estou falando aqui dos contratos de gaveta. Você está conseguindo me ouvir, não? Agora caiu de vez. Então, esses contratos de gaveta... Quem é você aí, ó? Tem gente que subloca o imóvel... Vai na imobiliária, aluga o imóvel e vai lá e subloca. Por que o brasileiro tem essa mania de fazer essas coisas? O velho hábito de querer fazer, de manter, levar vantagem em tudo? A lei do Gerson? Eu não sei, né? Mas é a primeira vez que eu ouço alguém alugar e depois realugar, né? Você nunca viu? Eu já... não vi. Olha, você sabe, principalmente quando tem a famosa edícula. Não, até aí tudo bem, o cara pegar alugar edícula. Você sabe que às vezes a imobiliária não pode, mas o cara inventa que é um parente que está morando no fundo e tal. O brasileiro é danado, né? Aí, e aí? Tira a parte do aluguel dele lá. Né? O brasileiro se vira para viver, né, Viviana? A gente vê... Que parece que nem é feito na maldade, né? Exatamente, a gente vê a questão da economia, né? Mesmo em todas as crises, né? O Brasil sempre passa, independente do sofrimento de todo mundo, mas todo mundo passa pelas crises, né? A gente consegue passar bem pelas crises. Eu vejo aqui na área da construção civil, né, nós tivemos um momento assim de queda brusca mesmo, foi meses de abril e maio, mas depois uma recuperação firme, e a ponto de que a gente no sistema, né, eu sou do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, né, e a gente observa o seguinte, o número de ARTs caiu muito pouco, caiu só 9%. No primeiro mês, em abril, chegou uma queda de 40%, ou seja, 40% parada a atividade profissional. Mas ela se recuperou e nós chegamos em junho com uma queda de 9% só. Ô, Rangel, qual que é o perfil? Qual é o perfil da pessoa que quer as exigências que são feitas na hora de se fazer um financiamento num programa como esse que agora o Vilhena chama de Casa Verde e Amarela. Muda o nome, aquela velha história, mudam as moscas, mas, né? Na verdade tem um conceito um pouco diferente nesse programa novo, né? Ele leva um viés um pouco diferente, do Minha Casa Minha Vida. Ele tem uma continuidade de uma parte da atividade, mas ele agrega outras atividades, como a melhoria habitacional, que não era prevista a melhoria habitacional, né? E a regularização fundiária também. Tudo que tem se for para mudar para melhor, né? Nós estamos ficando do mesmo jeito. Qual é a exigência? O camarada quer realmente falar, e agora? E por que essa danada dessa fila não anda? O pessoal fala, eu já fiz o meu cadastro, faz tanto tempo, eu estou esperando, e nunca... E quem é que chama essas pessoas?
Tem que partir de quem essa iniciativa? Para falar, você é o próximo da fila. Bom, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que agora se tornou Casa Verde e Amarela, provavelmente vai dar continuidade nesse processo. E existem várias faixas etárias, né? Então, essa faixa etária que você está citando é a faixa etária de quem ganha ali faixa 1,5. Faixa 1. Então, no faixa 1, existe realmente essa questão do sorteio, né? No caso de São José, acontece pela prefeitura, né? Mas é um programa federal. Então, o recurso tem que vir do governo. Atualmente, inclusive um dos itens do Casa Verde e Amarela, ele está priorizando o Norte e o Nordeste. Então, não é o foco, a princípio, o nosso estado. Ele está fora aí da intenção inicial, né, do programa. Porque o estado de São Paulo, ele basicamente absorveu quase 40% do programa Minha Casa Minha Vida. Então, chegou a vez de tornar isso um pouco mais nível Brasil. Então o governo entendeu a importância de fazer inicialmente priorizando o estado Norte e Nordeste. Então, dentro do faixa 1, realmente tem que aguardar essa liberação de verba para que haja a possibilidade da contratação. Nas outras faixas, a partir do faixa 1,5 e faixa 2, o único requisito que a pessoa precisa ter é o nome limpo. Então, ele com o nome limpo, ele consegue buscar um agente. Precisa apresentar alguma renda? Precisa apresentar, sim, precisa ter a renda. A renda mínima de quanto? Então, a partir de uns 2,5 já é Mas isso aí é familiar. Exato, familiar. Sim. Não precisa ser uma renda apenas de uma pessoa só. Você pode compor até em 3 pessoas, não necessariamente precisam ser parentes, tá? Pode ser amigos, pode juntar um amigo lá para comprar um apartamento. Falar que mora junto. Mora junto, não tem problema. Não precisa mesmo? comprovar esse grau de parentesco. Isso aí não abre um precedente perigoso para você fraudar? Então, a Caixa ela faz uma avaliação bem criteriosa. Então, o importante ali no contexto dela é o financiamento. Então, ela vai analisar todos os riscos, né? Vai verificar, inclusive, um dos requisitos é o nome estar limpo, né? Se tiver com o nome restrito, infelizmente, não é possível o financiamento. Então ela faz Os 3 deverão estar. Sim, e ela faz uma pesquisa para ver se ele é um bom pagador também. Então analisa score. Então tem uma série de pré-requisitos para serem atendidos e ter condição realmente de fazer esse financiamento. Mas há essa possibilidade de você fazer o financiamento, não precisa ser sozinho. Você pode ter mais de uma pessoa compondo renda para fazer esse financiamento. Perfeito. Bom, é o seguinte, o coronel não corre danado aí também. É ele que está ligando aqui agora. Não corre danado, coronel. O coronel Tadeu, ele é uma pessoa que muitas vezes a pessoa não sabe, mas ele tem uma ligação grande aqui com o Vale do Paraíba. Amigo do Coronel Sadi. Hã? Amigo do Sadi. Fala aí. Não, o Coronel Tadeu também é muito amigo do Coronel Sadi. Né, então. Nosso irmão também. Engraçado, e ele é do PSL e muita gente ainda associa o PSL ao presidente. Por falar nisso, põe a carinha para mim, eu sei que o assunto não é esse, mas põe aí para mim a carinha aí você vê, estavam lá na frente, né? Estavam lá na frente quem tava o Bruno Covas e o Boulos. Aí o Bolsonaro passou para o São Paulo, deu uma ungida no Russumano, o Russumano subiu. E agora está aí nessa... Está disputando o primeiro lugar, é isso? É isso, né? Está o Russumano e o Bruno Covas. Legal, né? Tá aí, ó, o Russumano e o Bruno Covas na liderança em São Paulo, disputando liderança. Agora, o Russumano, com toda... Pode tirar a foto dele aí. O Bruno Covas continua parecendo aquele ator do filme Múmia lá, né?
Como é que é o nome daquele ator mesmo? Mas ele é bonitão, o Bruno Covas. Ô, Peninha, você não acha que ele é um pão, o Bruno Covas? Olha só. Agora, o Russomano precisa parar de carteirar, né? Tem uma imagem do Russomano que, se começar a mostrar na campanha, ele perde a eleição. Ele foi com aquele negócio lá de consumidor, foi visitar lá um supermercado e ele simplesmente quebrou o pau, né, com a moça do caixa. Ele quis mostrar que podia comprar unidade, ele começou a abrir assim as caixas de fósforo, falou, eu quero levar uma. Pegava o pacote de papel higiênico, rasgava, eu quero levar um. Faça a conta e vê quanto custa um. E começou a brigar com a moça do caixa. A moça se sentiu constrangida, humilhada. Porque a moça do caixa, viu, Rangel? Ela estava orientada pelo chefe dela a vender o pacote, né? Ela não é dona do supermercado. Se o seu chefe falou para ela que isso não pode vender unitário, ela não vai vender unitário. Ele peitou a moça do caixa. Aí foi o erro dele, né? Porque o cara tem ali o microfone na mão e está ali carteirado como deputado. A moça não vai peitar ele. Então ele colocou a moça numa situação de constrangimento. Eu achei que ele foi extremamente autoritário, arrogante. Não precisava ter feito aquilo com a moça. Podia chegar e falar, olha, moça, eu sei que você é funcionária, está cumprindo ordem, mas cadê o seu chefe? Não é verdade? Então ele de uma forma imperativa, de cima para baixo, ele colocou a moça numa situação chata. Então, um tipo de comportamento que não se deve ter, né? E é só o Bruno Covas começar a mostrar isso aí que ele ganha a eleição. Não pode fazer isso. Como é que faz um negócio desse? Chega para a moça e dá um... Olha, vamos prestigiar quem prestigia a gente? Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência com o Super Jornal, falando com o deputado Tadeu, com o Rangel Gustavo, falando também com o Carlos Virino. A gente vai e volta já. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos um encontro marcado aqui na TVI com Imprensa Esportiva. Venha fazer parte do nosso time. Imprensa Esportiva, o seu programa de esportes da hora do almoço. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Nesse Dia das Crianças, a ReHap deu um jeito de garantir diversão para todo mundo. Nossas lojas estão abertas com todo cuidado para você antecipar a sua compra. Você pode comprar pelo site e receber em casa. Ou, se preferir, retirar na loja. Você pode pedir pelo WhatsApp e receber seu presente em até 48 horas. E ainda parcela em até 12 vezes sem juros e ganha dinheiro de volta para sua próxima compra. Na ReHap você pode tudo, só não pode deixar o Dia das Crianças para a última hora. Dia das Crianças é ReHap. A gente sabe que esse momento logo vai passar. Mas nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros continua. Então, ao visitar sua cooperativa e outros espaços, mantenha a distância mínima de 1,5 metro das pessoas. Além disso, cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Lave as mãos regularmente com água e sabão ou use álcool em gel 70%. E ao tocar em cédulas de dinheiro e moedas, higienize as mãos de imediato. E o mais importante, conte com os canais digitais do Sicoob. Se tiver que sair, use máscara de proteção facial e coopere com a proteção das pessoas ao seu redor. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Fica aqui com o celular, a hora que o coronel ligar, põe no ar para mim, só avisar, fica aí, se tocar e, viu, e se for para, quando ligar,
Se for para receber, você passa para mim. Se for para pagar, você pede o boleto e paga. Tá certo? É mais ou menos por aí. Vamos lembrando que a partir do meio-dia nós temos o Imprensa Esportiva. Aliás, eu quero parabenizar o JB e parabenizar o Márcio Oliveira pela audiência. Eu não sei, qual que foi o assunto importante ontem? Ontem deu uma audiência em Imprensa Esportiva que eu estava assistindo, eu fiquei meio assim, meio passado. Eu falei, pô, que audiência, ele até passaram do horário. A audiência de ontem no Imprensa Esportiva foi muito boa. Eu acho que foi uma das melhores que o programa alcançou até hoje. Quero parabenizar aí o JB e também o Márcio Oliveira pela audiência de ontem do Imprensa Esportiva, que é o seu programa de esportes para a hora do almoço. Entendeu? Então, parabéns ao JB. E o professor Márcio Oliveira, que ele é o técnico dos comentaristas, está conosco para falar sobre esportes do Super Jornal. Professor, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Super Jornal. Ferreira, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, foi afastado da presidência do Clube Peixeiro nesta segunda-feira, dia 28 de setembro. O Conselho Deliberativo se reuniu e foi favorável ao parecer da Comissão de Inquéritos e Sindicância, que indicou a abertura de um processo de impeachment devido às irregularidades no demonstrativo financeiro do clube em 2019. Né? E o vice-presidente, o senhor Orlando Rolo, ele foi absolvido das acusações até então. Ele apresentou as defesas cabíveis, né, e acabou sendo absolvido. Então, nesse momento, ele assume a diretoria do Santos, né, interinamente, até a decisão realmente do impeachment, se for realmente que o Pérez tem 60 dias para recorrer, né? Ele com certeza vai correr atrás para tentar ver se consegue, mas está muito complicado, tem muita coisa errada na parte financeira do clube, e ele não consegue comprovar certas coisas, e infelizmente o Santos está passando por tudo isso aí devido à incompetência do seu presidente. Então a gente espera que ele seja afastado realmente, dê oportunidade para outro presidente tocar o restante do mandato para depois ter uma nova eleição. Mas é uma pena, né, que alguns clubes do Brasil estejam passando por essas dificuldades, por essa situação, por irresponsabilidades de pessoas que se colocam à frente dos clubes para poder desempenhar um papel e que não tem competência para isso. A gente espera que isso realmente, o Santos consiga resolver isso da melhor maneira possível, resolva a sua pendência com a FIFA para poder conseguir contratar jogadores, que é o que está precisando no momento. Tem 4 jogadores lá na Vila Belmiro treinando sem poder fazer parte do plantel da equipe do Santos, não poder ajudar a equipe do Santos que está precisando de jogadores. Mas fora disso, essa situação de dívida aqui, e ele ainda quis dar uma despertão, né? Acabou anunciando que ia realmente fazer a nova arena do Santos, já estava em negociação. Quer dizer, quem fez isso foi o Modesto Roma, lá atrás. Ele aproveitando esse gancho, ele quer levar vantagem, ele quer se esquivar desse processo, mas não vai ter jeito não. Acredito que a justiça vai pegar pesado com ele, e ele será afastado definitivamente da presidência do Santos. Então, o que for melhor, a gente espera que realmente aconteça e para o bom andamento da situação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. A você também, Márcio Oliveira. O Márcio Oliveira. Vilhena, nós sempre tivemos um problema muito grande aqui no Brasil, que tem aquela pessoa que vai lá na prefeitura e você que está em casa, sabe que eu estou falando a verdade, né? Eu prefiro dizer, para quem assistiu a Central do Brasil, o filme Central do Brasil, lá atrás, que concorreu ao Oscar, percebe que o brasileiro sofrido lá do norte, nordeste, do interiorzão do Brasil aí, mesmo das periferias das grandes cidades, ele sofre muito, pena muito. E muitas vezes a irregularidade, a ilegalidade praticada
nem sempre ela é pautada em má fé. Muitas vezes a ilegalidade ela é impulsionada pela necessidade, pelo desconhecimento, né? Pelo oportunismo e não pela oportunidade. Então, o que acontece? Só que essas ilegalidades, essas coisas, têm que ser corrigidas. Por exemplo, quem é que não conhece alguém que já foi na prefeitura, pegou uma planta popular, foi lá, com dificuldade, às vezes, como é que o pessoal chama quando faz mutirão? Junta todo mundo, e um com lata de cimento, de concreto do lado do outro. Chega no final de semana, junta todo mundo, né, faz aquele churrasquinho de gato. Os ambientalistas, defensores da causa animal, que me perdoem, mas fazem o famoso, não fui eu que inventou essa história aí, mas o churrasquinho de gato é tradicional. E vai todo mundo famoso bater a laje, subir as paredes e tal. E vai lá e cumpre direitinho. Só que às vezes não tem orientação de um profissional. Porque às vezes acha, não, mas um engenheiro para acompanhar é caro, né? Um arquiteto, tá, é caro. Então, aí vai no seu fulano lá que tem experiência, já construiu não sei quantos prédios, vai lá e levanta as paredes, né? E tem uma série de coisas que tem que ser analisadas. Às vezes o terreno é acima do nível da rua, tem que ver se aquele solo ali realmente, né, é consistente. Você vai fazer a base da casa ali. Eu não sei se eu estou falando besteira. Estou diante de dois profissionais aqui. Mas tudo isso tem que ser analisado. E depois que a casa é construída, começam, como diz o caipira, os problemas. E trinca aqui, trinca ali. Quando não trinca, o que acontece? Ele vai lá, pega a planta popular e pega o tão sonhado abitse. Opa! Pulou para dentro, está com a abitse, é o senhor fulano. Tem minha casa. E aí a coisa vai melhorando aqui, ali, um filho arrumou outro emprego, o outro ali, a mulher aumentou a renda. E fala, que sabe uma coisa, eu vou aumentar esse trem aqui. Aí ele resolve. Puxa aqui, puxa ali. E alguns mais ousados puxam para cima. Sem parar para pensar, será que embaixo foi preparado para receber a parte de riba lá? Olha, gente, é um perigo isso. Eu estou aqui diante de dois profissionais que poderão dizer para vocês o risco que é isso sem o acompanhamento de um profissional. Primeiro, que você está burlando a lei, você está adulterando uma planta que originalmente não é aquela. E segundo, o risco de vida, que é até a pior parte, o risco de vida que não tem volta. A parte da planta você pode até depois regularizar, mas é a vida que não tem volta. Não é isso não, Vilhena? Vamos lá. Desde da década, começo da década de 80, né, São José já tem um programa de plantas populares. Naquela época era feito através da empresa municipal de habitação, na qual eu fazia parte, eu trabalhei, e depois, na gestão do prefeito Emanuel, foi feito um convênio com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, e daqui de São José dos Campos, que perdura até hoje através de um termo de colaboração, que é um programa de assistência técnica gratuita para habitação de interesse social. Esse programa visa exatamente isso, né? A fornecer assistência técnica gratuita na construção, na autoconstrução, né? E através de um programa com a prefeitura, a associação fornece o profissional para fazer o acompanhamento da obra, né? A obra irregular ela só é feita mesmo quando
a pessoa tem total desconhecimento e total desinteresse, né? Porque, mas essa informação que você está passando agora, ela precisa ser mais divulgada. Não, ela Muita gente não sabe disso. Ao contrário, ela é bem divulgada, a prefeitura oferece isso. É divulgada onde? Através da prefeitura. A prefeitura Mas onde? oferece isso no terceiro andar. Não, você está me dizendo que ela é bem divulgada. Mas divulgada onde? Através da prefeitura. Não, mas para quem? Para quem através de onde? Vamos lá, o cidadão vai ter que bater lá para saber. O cidadão está em casa agora, por exemplo, ele está sabendo o que você está dizendo. Mas onde é que está divulgando isso para ele saber? É um programa, o programa de Prontos Populares é um programa da Prefeitura Municipal em que nós, a associação, oferece assistência técnica gratuita através de um convênio. Então, tudo bem, Vilhena, desculpa, me perdoa. Mas eu estou querendo, por exemplo, isso é prestação de serviço. Eu estou querendo saber o seguinte, muita gente não sabe disso. Eu não posso dizer que muita gente não sabe, mas eu acho que muita gente sabe, né? Tanto que tem uma fila, existe fila para a obtenção dessa planta. As pessoas vão, esse programa é divulgado pela prefeitura, toda pessoa quando quer construir casa, independente da situação, sempre ele vai à prefeitura ver como que ele faz para construir uma casa. E quando ele não tem, quando ele está enquadrado dentro de até uma renda até 6 salários mínimos, que é onde o programa atende, no terceiro andar, é sugerido a ele a obter uma planta popular, né? São 20 tipos de projetos completos, com cálculo estrutural, com instalações hidrossanitárias, projetos de fundação e que recebe um acompanhamento profissional. Só para você ter uma ideia, não é o número que a gente deseja, mas sai uma média de 10 projetos por mês, mais ou menos, a associação faz através desse programa. Não, é um programa que na época do prefeito Eduardo Cury, ele já foi bem divulgado. Depois houve um tempo que ele foi. Deixa eu dizer um negócio para você. Esse conhecimento, realmente, quem vai lá em busca da planta popular recebe essa informação lá. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu até proponho à prefeitura e às próximas administrações, seja quem for o prefeito que esteja lá, que aproveite esse mesmo espaço que tem para fazer na mídia, de campanha do agasalho, segurança no trânsito, de não beba para dirigir e tudo mais, que mais? Não dê esmolas. Esse mesmo espaço que tem nas mídias, para também pegar e fazer uma divulgação nesse sentido. Né? Porque eu vou ser sincero, eu particularmente eu posso afirmar que eu conheço gente que adquiriu planta popular que não sabia disso. Né? Então, de repente, é importante, é um serviço fundamental, uma parceria importantíssima, que às vezes a pessoa comete a irregularidade exatamente por pensar assim, eu não posso contratar um profissional porque ele sai caro. E ele não sabe que ele tem esse serviço disponibilizado. Eu estou te falando que você, por exemplo, está prestando esse serviço, informando aqui, mas tudo é questão, é o que eu disse para você. Às vezes, a irregularidade, o ilícito é cometido por desinformação. Né? Eu acho que informar nunca é demais. É chegar e falar, olha, você que tem... Não custa nada falar, você que que vai adquirir sua planta popular, a prefeitura presta esse serviço para você, tem uma parceria assim e tal. Isso também através das mídias. Vá lá na Piratininga, no Ananias, vai ali no Paulo Silva, na Cultural, né? Procura lá o Clemente, lá na Jovem Pan. Né? Aliás, um grande abraço a todos eles, meus amigos. Procure, não sei se o Nicolino ainda está fazendo lá na Band, né? Mas passe nas emissoras de rádio e sempre está informando isso, falando isso, né? Para que a pessoa tenha essa consciência. Só complementando, né? Esse programa em São José é um dos programas, ele é pioneiro, ele tem mais de 20 anos, né? É um dos programas pioneiros na área de assistência técnica gratuita para habitação de interesse social, o famoso ATIS, né? E é esse programa que nós estamos tentando levar agora, junto ao MDR, para que ele seja implementado nesse novo programa Casa Verde e Amarela na área de melhoria habitacional. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Caixa Econômica Federal e mostrar a experiência nossa e com o intuito de levar, de permear esse tipo de serviço, porque ele não só promove
a movimentação de dinheiro no Brasil para retomada, né, e através da engenharia que a gente que nós vamos conseguir retomar a economia. Porque através da engenharia, muita coisa, através da construção civil, muita coisa gira, né? E dentro disso, nós procuramos levar, por quê? Porque esse programa trabalha com a autoconstrução e trabalha diretamente com o profissional, e não são empresas, então. Então não é uma empresa que vai pegar 50 obras, são 50 famílias que vão fazer a autoconstrução, juntamente com 50 profissionais. Então nós vamos estar fazendo realmente uma distribuição de renda e fazendo com que o dinheiro gire. Essa é a ideia nossa quando nós nos engajamos nesse programa, através do sistema Confea-CREA. O Rangel, diz uma coisa para mim. Aqui em São José dos Campos, você tem conhecimento de novos lançamentos de imóveis populares para as pessoas que estão tentando realizar o sonho da casa própria? Bom, referente ao faixa 1, né, e faixa 1,5, a princípio não tem nenhuma previsão nos próximos meses. Tem sim lançamento para acontecer já no faixa 2. Hoje a grande dificuldade que a gente tem enfrentado como empresário é a questão da aprovação dos projetos. Tem sido hoje uma grande batalha. A Prefeitura, nessa nova alteração da lei de zoneamento, está encontrando uma certa dificuldade, né, para conseguir dar vazão ao número de projetos que tem. Então, a gente tem uma expectativa aí de lançamento para os próximos meses aí, de pelo menos, eu digo pela minha construtora, né? Então, lá a gente tem uma expectativa bem favorável, de pelo menos 1.000 unidades. Então, está numa expectativa da retomada realmente da economia. A gente crê que a gente observou no início da pandemia um aumento da busca por imóvel. Então, inclusive a gente bateu o recorde lá de venda no início da pandemia, a gente até se assustou, né? A gente achou que o mercado ia dar uma parada, mas não, ele reagiu. E então está numa expectativa favorável. A gente só está encontrando um grande empecilho hoje na aprovação. A Prefeitura já tem conhecimento. Semana passada a gente teve uma reunião com os empresários daqui da região para tratar sobre esse assunto, que afeta praticamente todas as incorporadoras aqui do Vale. Então... Me diga uma coisa, essa área da construção civil, ela se manteve, né, nesse período de pandemia. Quer dizer, emprego para quem trabalha nessa área acaba não faltando, né? Sim. Hoje a gente tem obras em andamento, inclusive a gente está enfrentando dificuldade com a falta de material, então está tendo escassez de material, muita gente saiu para a reforma, né, saiu para ampliar, né, e então a gente tem alguns materiais que a gente já não está encontrando no mercado. A gente conversou também com um grupo de empresários referente a esse assunto, né, e o sentimento é que tudo deve voltar à normalidade, provavelmente depois de fevereiro, né? Tem muitos itens que hoje a gente não encontra mais. Não é que não encontra, né? Encontra, mas o prazo para entrega está muito alto. Bom, eu quero agradecer aqui a Silvana Aparecida Campos, obrigado pela audiência, o Bosquito, João Bosco Mendes, músico lá da região norte de São José, obrigado pelo carinho. Quem mais? O Dr. Walter Cunha, obrigado pela audiência. O Walter Brant mandando um abraço aí. Tá lá. Ô Walter, você refugou, hein? Você tem que vir outras vezes aqui. O Walter também, grande arquiteto aqui na cidade. Nem me dá atenção e está me dando mais, poxa. Ô Walter, aqui ó, o seu presidente tem ressalvas aqui quanto ao seu comportamento, viu? O Walter é uma figura... O Walter é um grande parceiro. É muito amigo, bacana, né? É o cara sempre de uma gentileza, não é verdade? O Walter Brant, grande Walter. Tenente Escovinha. O meu eterno vice-prefeito. O Marcílio lá em São... Como é que chama? Cidade onde ele mora? Eu esqueci. Onde que mora o Marcílio? Deixa eu ver aqui. O Marcílio, onde é que você está mesmo? Não sei onde ele mora mais. O Marcílio está aqui lamentando, né, o falecimento da Rose e de Paulo. Realmente, eu também lamento, viu, Marcílio? O Marcílio é
É uma cidade turística, como é que chama? Esqueci o nome da cidade dele. Mas tá bom, Marcílio, obrigado aí pela audiência, viu? Eu quero agradecer também, quer ver só, como é que é o nome da moça aí? Cadê o meu telefone? Tá por aí? Levaram? Tá onde? Presta aqui. Deixa eu pedir, mandar um abraço lá para a moça lá que ontem mandou. Eu quero lembrar que nós estamos em rede com a Rádio Clube do Vale. A Rádio Clube do Vale retransmitindo aqui ao vivo o Super Jornal. Quero mandar um abraço. Deixa eu achar aqui. Conosco aqui não tem problema. Aqui está tudo certo. Aqui nós estamos... Cadê aqui a moça, que o nosso ouvinte? Tem que mandar um alô, né? O ouvinte que nos manda frases carinhosas. Aqui, a Mariana. Ô, Mariana. A Mariana mora lá no Espírito Santo. Ela dizendo que tem muitos parentes aqui na região do Vale do Paraíba e que sempre acompanha o jornal. Estava falando, né, o pessoal ouve a gente pelo Brasil inteiro, né? Quero mandar um abraço a você que nos acompanha aí em Pernambuco. Temos uma grande audiência no interior de Pernambuco. Muito obrigado pelo carinho. Você que nos acompanha no Pará, né? No Maranhão, inclusive em São Luís. Muito obrigado aí pela a Maiara aí em São Luís. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu sempre brinco, o povo não tem o que fazer, fica escutando a gente, né? Eu gosto muito de brincar com o ouvinte, porque o ouvinte, na verdade, não tem muita formalidade. Aqui a gente bate papo com o ouvinte, troca ideia com o ouvinte. Isso é importante, né? Separaram umas capas aí, não? Separaram? Vamos mostrar para vocês apenas alguns dos grandes nomes que estarão comentando. Quem não for, eu pedi para improvisar agora, e o ouvinte sabe que conosco aqui é tudo assim, ao vivo, falhou, a gente fala na hora, né? Então, vamos lá. Quem é que estará... Aí, olha só, um dos grandes nomes do rádio brasileiro, completando 50 anos de rádio, uma das maiores audiências da Rádio Capital e da Rádio Globo de São Paulo, nosso comentarista Afanásio Jazade, um homem lenda na história do rádio brasileiro, um dos nomes que estará conosco na cobertura das eleições 2020, falando das coisas da capital. Quem mais? Quem mais? Falando direto do segundo maior colégio eleitoral do Vale, direto de Taubaté, estará conosco uma das vozes mais bonitas do Vale do Paraíba, Alexandre Soledade. Quem mais estará na cobertura das eleições 2020 conosco? Beni Vieira. O Beni é o DNA de São José, né? Conhece todas as famílias, nasceu aqui, conhece a história das famílias tradicionais da cidade. Grande Beni Vieira. Vamos lá, quem mais? Olha, a Betinha Mello, ela vem falando das coisas da Itália e, logicamente, repercutindo lá na Itália as eleições aqui no Brasil. Vamos lá, é nosso correspondente da Itália. O Caio Marinho é nosso correspondente em Portugal e Espanha. Ele vem repercutindo também, junto aos brasileiros de lá, as eleições que acontecem aqui no Brasil. Quem mais? O Coronel José Vicente, um dos maiores especialistas sobre segurança pública do país, também conosco na cobertura das eleições 2020. Quem mais? O Coronel Mauro, esse é nosso aqui, também estará conosco na cobertura das eleições desse ano. Quem mais? Gilberto Silos, olha só, sabe tudo, ele é ambientalista, é um camarada que trabalha, conhece como ninguém a nossa sociedade, trabalhou muito aqui na Fundas, e ele é o nosso, como é que a gente chama? Ele é o camisa 10 dos nossos comentaristas. Quem mais? Olha, um dos mais importantes jornalistas da região, Elcio Costa, mais de 25 anos como editor-chefe do Jornal Vale, também está na Band, TV Band, estará conosco também na cobertura dessas eleições. Tem mais gente aí? Olha, ele foi só Jornal Estado de São Paulo e Revista Veja, um dos grandes jornalistas do país, Júlio Ottoboni, também estará conosco na cobertura. Brincadeira, Vileira, olha o time, você viu? Quem mais? Olha só, o Sérgio Valentim, está faltando o Ciro Bondesan aí, vocês esqueceram o Ciro Bondesan e não pode, porque o Ciro Bondesan, ele é
Além de engenheiro aeronáutico, ele é professor, escritor, palestrante, né? Aí, o professor Ciro Bondesan, esse aí é o mestre dos nossos comentaristas. É o papai sabe tudo. E olha, só lembrando a você que nos próximos dias estaremos, como a gente vai onde o caldeirão ferve. Como o caldeirão está fervendo, nós estaremos estreando nos próximos dias o nosso correspondente. Onde? Lá no meio dos hermanos. Nós estaremos estreando o nosso correspondente direto de Buenos Aires, falando do caldeirão que está fervendo na Argentina. Obrigado, pessoal. Olha só, o time é bom, hein? Time muito bom. Timão, de primeira. Então, e estaremos... A coisa está pegando na Argentina, não? É. O Boca ou River? Você tem... É o Boca ou River? Não, você tem cara de hermano. Eu não. Você tem cara de hermano professor de tango. Você sabe dançar tango, Milena? Já dancei tango. Agora eu acho que a barriga me afasta da parceira. E aí, Rangel, você dança bem, não? Nada. Dança, né? Horrível. Ele deve ser igual eu põe uma vassoura no canto, que a vassoura dança melhor que eu. Né? Então, você viu a cobertura das eleições? O time, por isso que eu brinco com o pessoal. Falo, olha, não tem nada, mas um time desse aí é um time para parar o trânsito, né? Um time classe A. Né? Então você vê que o bicho vai ferver. Isso fora os convidados especiais, que entendem de... E aí, vamos mudar um pouquinho o assunto, rapidinho. Você tem acompanhado as eleições? O que você acha? O que muda no clima de eleições com essa pandemia, onde não pode ter aglomeração de pessoas, não pode ter reuniões? O que você acha disso tudo? Bom, esse período de pandemia trouxe uma transformação para todos os segmentos, né? E não foi diferente nesse período de eleições. Então, eu creio que cada vez mais o ambiente da internet ele vai ser explorado, né? As lives, então eu creio que deve ir nesse caminho, né? A campanha ali corpo a corpo, ela tende realmente a se distanciar e trazer mais essa figura próxima, né? Mais íntima do candidato, usando as redes sociais mesmo, né? Então, você acha que o caminho da propaganda política eu vi a própria eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, a última eleição dele nos Estados Unidos e depois a eleição do presidente Bolsonaro no Brasil, ele mostra que há uma mudança na forma de se fazer campanha, na forma de se fazer a propaganda. A grande preocupação que eu tenho, né, eu vejo é o seguinte: quem não tem a capacidade de estar se mostrando vai perder muito espaço. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente observa, né, isso nós temos observado, é a desinformação, que são as fake news. Né? Isso a gente... É difícil para a população, é difícil para a pessoa mal informada, eu não digo a pessoa mal informada, mas a pessoa que não busca informação, fazer essa triagem do que é verdade e do que é mentira. Isso pode muito prejudicar um processo eleitoral, né? De levar realmente a eleger aquele que talvez saiba mentir melhor, aquele que talvez saiba se projetar melhor na mídia, né? Nas redes sociais. Né? Essa é a minha preocupação. E nós tínhamos... o brasileiro já tem a fama de não saber votar. Né? Ele mesmo faz essa fama e ele mesmo trabalha isso. Então eu fico preocupado com essa tendência, né? E também o curto período também para levar para a campanha eleitoral, esse curto período também, faz com que o eleitor fique também mal informado, né? Só que essa exposição, só que o eleitor também tem que estar um pouco mais atento em relação, como você disse, ao fake news, né? Porque você fazendo a campanha pelas mídias sociais, você se expõe mais a esse tipo de... Exatamente. Né, de estratégia para poder você minar o adversário. E às vezes... Olha, deixa eu te contar uma coisa. Na política,
eu já vi gente queimar o adversário, denegrindo a imagem dele, por exemplo, através de uma panfletagem no último dia em que é permitido o trabalho de panfletagem. Por exemplo, você faz uma panfletagem denegrindo o inimigo, entre aspas, o adversário, você denigra no último dia, sem dar a possibilidade do contra-ataque. Eu já vi gente perder a eleição por causa disso. Você panfleta e acabou. Chega no dia seguinte, está o cara todo lá. Esse fake news de antigamente já está feito e você não tem como retrucar. E aí o mal está feito, perde-se a eleição, e isso vai acontecer até o último momento. Como é que você vai controlar isso? Existiam coisas assim. Eu lembro do quando o Guilherme Afif foi candidato a presidente da República, foi algo mais ou menos assim. Ele passava ali entre o segundo, com a tendência de ir para o segundo turno, e no último dia houve uma reviravolta, através de informações em que ele despencou, que ele não tinha jeito, que para todo mundo transferir os votos dele para um outro candidato, né? Você foi lembrar do Guilherme Afif? Pois é, eu lembro do Guilherme Afif porque foi uma coisa bem... o Guilherme Afif era um candidato dos profissionais liberais, do pequeno empresário. Ele era do PFL, se não me engano. Eu não lembro qual partido, eu acho que era PL na época, PFL, né? eu acho. Não existia PFL ainda, mas eu acho que era PL, né? E qualquer coisa parecida, quando ele foi candidato a presidente da República lá atrás. Vivo o Afif ainda? Por onde anda? Eu não faço ideia, mas eu só lembro, eu lembro do fato. Ele que criou o Sebrae, né? Então ele era o candidato dos pequenos empresários e de repente houve uma reviravolta para todo mundo votar num outro candidato. Eu não lembro se era para votar no Maluf, porque ele não ia para o segundo turno, ele não tinha chance, aquela coisa todinha, e ele era bem cotado. E de repente ele despencou e no último dia houve uma reviravolta, né? A gente vê essas reviravoltas. Continuam revirando as contas no Rio de Janeiro, né? E a Polícia Federal vai revirando, né? E já descobriram que mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais foram desviados da saúde do Rio de Janeiro desde 2007 para cá. Então você imagina, o pico foi agora, realmente durante a pandemia. Olha, eu não sei, eu acho que a pessoa quando faz isso, quantas pessoas morreram de lá para cá? Então, eu acho isso um assassinato, né? Eu acho, esses caras têm que ser presos. Isso para mim é assassinato, né? Você entendeu? Você tirar da saúde, de repente a pessoa morre por falta de atendimento, por falta de vaga. Olha, vocês vão me perdoar a expressão, mas olha, é uma sacanagem. Não tem outra forma. É repugnante isso, sabe? Dá asco. O que você faz com um cara desses? O que você faz com um cara desses? Você vai dizer o quê? Você pega um governador... O cara desse tem que ser... O que está fazendo solto? O Rio de Janeiro... Será que tem jeito o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o maior dedo podre do Brasil. Como pode eleger? Se você, olha, no desespero, elegeu o juiz pensando que agora vai, você vai eleger quem agora? Tem que entregar nas mãos de Deus, porque você vai fazer o que com o Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro está inovando, né? Segundo consta, o Rio de Janeiro está inovando. Ele inova tanto que todos os governantes foram presos, né? Os últimos governantes têm sido presos e agora, para evitar esse custo de impeachment, já tem candidato preso. Então, esse tipo de coisa no Brasil, essa tolerância no Brasil, essa sensação da impunidade é que estimula a continuidade desse tipo de procedimento, né? Não é possível, né, que a gente consiga conviver com isso no Brasil. A sociedade, ela tem que demonstrar realmente repugnância em relação a isso, né? E o pior é que a gente não sabe qual é o caminho. Alguns falam assim, olha, eu não quero nem saber de política por causa disso. Mas aí é que tem que saber. Não é verdade? Sim, sim. Eu acho que essa participação, né, da população e manifestar essa indignação
pela impunidade é importante. Né? Não sair às ruas apenas quando tem um aumento da passagem de ônibus. Né? A gente vê uma situação como essa, né? Onde é comprovado o desvio e os bens ele não volta para os cofres públicos. Isso é lamentável, né? Porque existem várias formas desse dinheiro ele escapar, então eles estudam bastante para que isso seja de uma forma bem orquestrada e normalmente eles acabam ficando soltos. Né? É triste saber que a maioria desses recursos que foram desviados a gente nunca mais vai ver. Então, enquanto não tiver realmente uma lei que coloque medo neles, a gente vai se deparar com esse tipo de situação, porque a pessoa não tem mais medo, né? Acho que a impunidade até hoje foi o que regeu. Então, a gente, mesmo comprovando, muitas vezes, até às vezes sem comprovar, a gente vê essa situação cada vez mais se alastrando. Né? Então, não é de hoje, né? Olha, só lembrando que aumentou muito o número de pessoas que foram protestadas após o final da quarentena, né, decretada pelo governador, principalmente pela EDP Bandeirantes. Muita gente que deixou de fazer o pagamento da luz durante o período da pandemia, ou seja, porque perdeu sua renda e tudo mais, estava protegido pelo decreto que impediu o corte de serviços essenciais. Depois com a volta retomada dos serviços e consequentemente, o fim do decreto, começaram os cortes de energia. Então, num caso desse, como o Rangel disse, uma das coisas que, para você fazer o financiamento, por exemplo, da sua casa própria, você está com o nome limpo. Chega a ser até injusto a pessoa estar negativada por uma causa dessa e nas circunstâncias em que acaba acontecendo. Porque eu já reclamei várias vezes aqui com os próprios deputados, cheguei a falar com a Letícia, a assessoria da Letícia Aguiar, né? Cheguei a falar, nós tivemos aqui o retorno da assessoria do Cury, e também falei com o Coronel Tadeu, não havia uma blindagem, uma proteção para o cidadão no período pós-decreto, que desse a ele uma margem de tempo para negociação, caso houvesse dívida. Ou seja, acabou o decreto, ou paga tudo ou corta. Se o cara já não pagou porque não tinha para pagar uma, como é que ele vai pagar 3? Então, que tivesse o bom senso de ter uma margem, uma blindagem, pelo menos, 30 dias para negociar com a Bandeirantes. Então, venceu o decreto, vai lá, como é que nós podemos fazer isso aí? Parcela para mim ou repasse isso aí nas contas que virão. Na verdade já devia ter sido feito assim no decreto, né? No decreto não foi feito, deixaram o cidadão descoberto, porque foi assim, se o decreto terminou na sexta, Rangel, na segunda-feira o alicate comeu solto. Na segunda-feira já passaram. Eu acho que não pensaram nisso, né? E tem muita gente que, de repente, se for fazer um financiamento desse, vai estar negativo por causa da conta da Bandeirantes de Energia. Aí que ele não consegue mesmo. Eu não considero isso uma dívida de má juízo, né? De mau juízo, que o cara foi lá e não deixou de pagar, né? Eu acho. Aí vem o professor Nivaldo Marangoni ontem comigo aqui falando assim, mas elas são concessionárias, imagina, eles também têm compromissos, se eles pagaram tantos pela concessão. Mas, o Marangoni, acontece que uma EDP não vai quebrar por causa disso. Digo mais, hein? Ela tem fôlego, até porque muitos superfaturam na energia. Você sabe disso? Quantas denúncias de cobrança irregular de energia nós tivemos? E tem uma coisa para se pensar também, né? E teve o caso da devolução também, você viu, né? Tem uma coisa a se pensar. Uma família que deve uma conta de luz de R$100, por exemplo, tá? Ele não consegue pegar um empréstimo bancário, com certeza ele não consegue um empréstimo bancário, vou dizer assim, de R$100. Ele não consegue.
mas uma IDP consegue um empréstimo de bilhões. Então, esse que é o problema. Né? E outra, né? A juro máximo de 2% ao ano. Não dá para comparar o fôlego que uma IDP não vai quebrar por causa disso. Porque ela já fatura, é uma coisa absurda. Né? Eu desafiei aqui. Por que ela não corta a luz das cidades que estão devendo? Tem um monte de municípios aí devendo a conta da energia pública, entendeu? Vê se eles têm peito de ir lá cortar os caras que têm a caneta na mão. Não corta do coitadinho. Não é verdade? Sim. Corta, vai cortar a sua. Mas é isso aí. Olha, gente, então, só para poder arrematar o seguinte, eu quero saber do Carlos Vilhena, o camarada, qual o conselho que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos dá e o que ela prevê para 2021? Para as pessoas que querem adquirir, como é que é? Você acha que nós vamos ter imóveis suficientes? E será que o nosso povo, a pessoa realmente que sonha, que está na fila, vai ter fôlego aquisitivo para poder adquirir a sua casa própria, ou já conta 2001 como perdido? Não, 2021 como perdido. Eu sou sempre um otimista, né? Eu tenho visto aí, a gente tem acompanhado, e aí eu falo assim, a gente acompanha dentro do sistema Confea-CREA a evolução de recolhimento de ART. E o que é ART? É uma anotação de responsabilidade técnica. Toda vez que nós temos uma obra ou serviço, é recolhida uma ART. Essa ART realmente caiu bastante, o recolhimento dela, no mês de abril. Chegou a uma queda de 40% em alguns estados. Né? Houve uma recuperação, então São Paulo, a recuperação é boa, São Paulo já é positivo em relação a 2019, então mostra uma recuperação da atividade do setor de obras e serviços. Né? E a minha expectativa é que 2021 venha com um desenvolvimento bom, consequentemente, um impulso na construção civil, como também é esperado, há uma expectativa de investimentos na infraestrutura. É um programa do governo na questão do saneamento, com a aprovação recentemente do marco regulatório, então, obras na área de saneamento, obras na área de regularização fundiária e muitas obras também de infraestrutura, que portos, estradas e aeroportos que são previstos. Né? É a primeira engrenagem, a engenharia, a construção civil é a primeira engrenagem do desenvolvimento. Depois o pessoal não gosta que eu fale. Você já viu aquele João Bobo de posto de gasolina? Eu estou aqui há um tempão, igual o João Bobo, banando os braços. Ninguém olha para mim. Aí eu tenho que chamar no ar, assim, ó. Aí o pessoal fica bravo comigo. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp, por favor. Então eu fico, você viu? É gostoso. Bate um ventinho, rapaz. Entendeu? Você ficar assim, ó. Né? Você viu, né? Depois eu sou espontâneo, falo assim, não, mas você fala no ar. Você fala no ar. Quando o Faustão fala com os câmeras, os cabos lá, né? Eles não acham, porque lá é a Globo, aqui eles reclamam. Né? Se fosse na Globo também não reclamariam. Né? Então, mas aí o Ferreira abana os braços. Eu não fiquei bonitinho de João Bobo, não? Você achou? Chamando a atenção. Né? De posto de gasolina, você viu, né? É legal pra caramba. Ai. Mas olha, até quando ainda tem muita gente desse jeito que eu falei ainda, como eu vivia antes lá, com a mala nas costas, igual uma tartaruga lá, mudando de casa para casa, de acordo com o aluguel, vai baixando, aumenta aqui, ou então você encontra um lugar mais perto ali, e vai mudando. Rapaz, que dificuldade. Ainda tem muita gente assim? Tem bastante gente assim, não? Tem bastante gente, e a gente vê que todo o investimento que o governo faz, né, o Brasil é um país voltado para o ganho financeiro. Ele não investe no trabalho. A gente observar bem, né, muitas pessoas ganham no investimento, em investimento financeiro. Em outros países, o investimento é no trabalho, é na produção. Né? Eu falo assim, é um investimento na produção. Então, por exemplo, você observa que é muito mais fácil você comprar uma casa num país como os Estados Unidos
né? É muito mais fácil você comprar uma casa. Qualquer pessoa com emprego, com trabalho, ele consegue comprar uma casa, sobreviver, e se ele não puder pagar, ele vai devolver aquela casa, vai comprar uma casa menor e sem dificuldade. E no Brasil o sistema nosso é diferente. Então, quando ele não consegue pagar uma casa, ele não consegue pegar aquele dinheiro que ele aplicou naquela casa e transferir para uma outra que ele tenha condição de pagar. Muito pelo contrário, ele vai ter uma dívida muito maior do que aquilo que ele comprou, do que vale o imóvel dele. E fatalmente ele perde tudo e tem que começar tudo do zero, né? Enquanto a gente não tiver uma mudança disso, uma mudança de paradigma, não sei se com essa mudança de juros agora, o juro bem baixo, Selic baixa, se nós vamos começar a ter pessoas pensando em investir na produção. Porque quando a gente passa a investir na produção, realmente, para que eu ganhe meu dinheiro, eu preciso trabalhar, né? A gente tinha um sistema que permite assim, eu não preciso trabalhar, se eu tenho dinheiro eu não preciso trabalhar, só eu deixar meu dinheiro aplicado e eu ganho dinheiro. Então ninguém vai produzir, né? Isso gera realmente esse desconforto, gera essa impossibilidade daquelas faixas mais humildes da população, daquelas faixas que têm um menor poder aquisitivo de crescimento, né? Porque ele não encontra posições para que ele desenvolva o trabalho dele, para que ele cresça produzindo, né? Esse eu acho que foi o grande... É uma questão de política, não sei como muda isso, né? Não sou economista, né? Mas eu acho que existem maneiras de nós fazermos. Eu acredito que eu tenho visto um esforço do governo federal, eles falam, é muito liberal, ele quer mudar, quer liberar tudo, mas eu acho que é por aí mesmo que a gente funciona. Eu vejo que em outros países, por exemplo, na Europa, lá qualquer garoto brasileiro quer ir para a Europa para poder estudar, ele vai lá, ele vai trabalhar. Então, se ele pode trabalhar 3 dias por semana, ele trabalha 3 dias por semana, ele ganha. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Não existe aquele compromisso de que, poxa, o empregador vai ficar devendo uma fortuna se ele, por algum motivo ou por outro, se ele deixar de pagar, ou porque o cara trabalhou 1 hora a mais. Lá ele trabalhou 1 hora a mais, ele recebe 1 hora a mais. Ele trabalhou 1 hora a menos, recebe 1 hora a menos. Aqui não. Ele trabalhou 1 hora a mais, ele tem que receber 1 hora a mais e vai ter lá a implicação lá de amanhã ele entrar numa justiça do trabalho. E se ele trabalhar 1 hora a menos, ele vai receber aquela hora que ele não trabalhou, do mesmo jeito. Então, eu não sei. Muita coisa tem que acontecer no Brasil, né? Bom, tem alguém para nós aí? Quem? O Caio Marinho. Então vamos lá para a nossa conexão com Portugal. Lá está o nosso correspondente, Caio Marinho. Cadê você, Caio? Bom dia. Ferreira Leite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Rádio TV Imprensa. Satisfação em falar com vocês novamente e abraçando aí a todos que nos ouvem com a audiência no Super Jornal. Ferreira, atualizando aqui algumas informações com relação à pandemia do novo coronavírus aqui na Europa, sobretudo em Portugal e na Espanha. A Espanha registrou aí nos últimos dias um aumento significativo no número de casos da Covid-19. Madrid está praticamente em lockdown. O que acontece? Alguns bairros de Madrid já estão fechados, as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem dentro de casa, mas isso vem causando alguns transtornos e algumas confusões com relação à informação. Por quê? Porque as autarquias locais, ou seja, para dar um exemplo mais claro, como é que funciona na Espanha? Tem a prefeitura, né, que gera a cidade toda, mas cada região tem, digamos, a sua subprefeitura, entre aspas. Então, essas subprefeituras, elas acabam dando ordem de fechamento daquela região, com relação se há números altos de casos, conforme aí eles vão achando se é certo fechar ou não. Só que isso vem dando confusão. Por quê? Porque a obrigatoriedade está vindo de última hora desses governos regionais, né? Desses governos, entre aspas, dessas subprefeituras, e a população está cobrando uma forma mais clara do governo municipal. Então aí a expectativa é que haja um entendimento entre os governantes, tanto regionais quanto a nível municipal da cidade de Madrid, ou seja, da região inteira de Madrid, para que haja um lockdown aí na cidade toda.
Outros países também já estão quase em lockdown, entre eles a Holanda, a Bélgica, a Hungria, a França também já está aí sinalizando aí uma vontade também de fazer o lockdown. E Portugal, Ferreira, também houve já um aumento significativo. Portugal que já vem chegando aí a casa dos 800 a 900 infectados diariamente e já vai aí chegando aos 2.000 mortos, totalizando aí quase 2.000 mortos com a pandemia do novo coronavírus. Portugal, que está na fase de contingência, deu uma apertada aí nas regras de convívio, né? Nas regras de as pessoas agora as pessoas só podem se reunir em grupo de no máximo 10 pessoas. Não é obrigatório, não se pode, né? Não é permitido fazer uso de bebida alcoólica nas ruas, somente em bares. E se você for tomar uma cervejinha depois das 8 da noite, você tem que pedir aqui uma porçãozinha ou uma comida, não pode só beber cerveja. Então, assim, são algumas regras. Restaurantes e bares estão fechando às 11 da noite. Então, assim, eles estão fazendo algumas regras para que não haja aglomerações de pessoas. Então, pelo que a gente vê, a Alemanha também, Ferreira, já vem ultrapassando aí os 1.000 casos diariamente do novo coronavírus. Então, ou seja, há muitos países da Europa que já se fala em segunda onda do coronavírus. E então, porque o inverno vem se aproximando, né? Nós já estamos aqui no outono europeu e a temperatura já deu uma caída em alguns países aí mais ao norte da Europa. Aí as temperaturas já estão se aproximando aí de 10 graus, 8 graus, dependendo da hora do dia. Mas assim, as pessoas continuam tomando seus devidos cuidados. O uso de máscaras é obrigatório em alguns países. Aqui em Portugal ainda não é, mas se estuda a possibilidade de fazer aí a obrigatoriedade, né, de se impor a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas. Aqui é obrigatório só no uso em locais fechados. Mas é isso, Ferreira. A Europa já está aí de sobreaviso, porque a imprensa aqui europeia no geral já se fala uma segunda onda, né, da Covid-19. E destaque também, viu, meu amigo Ferreira, para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é referência e notícia em grande parte da imprensa europeia com relação ao avanço dos testes da vacina do coronavírus, a Coronavac, né, que é a vacina chinesa. Eu recentemente fiz uma entrevista com o governador de São Paulo, João Dória, e aqui para a imprensa portuguesa, e ele disse que até dezembro aí eles já querem que a vacina esteja aí disponível para os médicos, para idosos, e a partir de janeiro para toda a população do estado de São Paulo. Então ele vem sendo referência com um avanço, até porque o estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, vai produzir a vacina. Então tudo isso está sendo notícia aqui e está sendo referência com relação ao combate aí ao coronavírus e aí a vinda da nova vacina, que é a esperança de todos nós. Ferreira, me alonguei um pouco. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e um excelente dia. Tchau. Tchau. Olha, não esqueça que nós vamos fazer eleição aqui do Mr. TVI, entendeu? O Peninha é candidato fortíssimo como Mr. TVI Sênior, entendeu? O primeiro colocado, por enquanto, é o Caio, que é o galã da equipe, entendeu? O Peninha, você está disputando pau a pau com o Ciro Bondesan, mas o Ciro Bondesan, quando ele vem de moto aqui, parecendo o Tarcísio Meira no cavalo de aço, é uma coisa de louco. Você não lembra disso, lembra? Lembra?
O Rangel não lembra dessas coisas. Não. Tarcísio Meira no Cavalo de Aço, você lembra disso? Lembro. Outro dia até eu assisti uma entrevista do Tarcísio Meira naquele programa Altas Horas, ele com Glória Menezes, e apareceu um trechinho desse. Do Cavalo. Porque o Tarcísio Meira é o ator mais bonito do Brasil, né? Apareceu um trecho lá. Então a Globo rescindiu o contrato até com eles, né? Que coisa, né? Uma maravilha o trabalho desses dois. Bom, já despediu? Não. Então despede que eu vou passar para o Rangel. Obrigado, viu? Hoje segurei um pouco a mão para compensar o cano que você me deu da outra vez. São 10h14. Obrigado pela presença. Pensei que você tinha ficado de mal comigo. Não. Realmente, naquela ocasião, eu me comprometi, mas surgiu um problema de última hora mesmo. Como, por exemplo... Né? Quando for assim, já deixa o Walter Branco escalado e ele vem no teu lugar. Mas eu vou conversar com o Walter, que aí já fica acertado. Já fica atento. Mas e dessa vez, quase que dá na mesma. Porque eu tinha viagem marcada para amanhã para Brasília, que eu vou para Brasília, né? E fico lá. E aí me chamaram, me anteciparam a minha ida. Você mora em Brasília? Basicamente, eu fico lá e aqui, né? Eu passo, basicamente, no mínimo, cerca de 15 dias lá e 15 dias aqui. Então você vai ser nosso correspondente em Brasília. Se eu tiver tempo, meu Deus do céu. Pronto. Se eu tiver tempo, porque... você vai ser com essa barba, você vai ser o nosso Alexandre Garcia. A nossa atividade lá, ela é muito puxada, né? E tem vezes sempre... na sexta-feira chega a terminar, quando é dia de plenária, chega a terminar após a meia-noite, inclusive. Eu saio quase que direto para o aeroporto para embarcar, para vir embora no sábado, que eu embarco 6 horas da manhã. Ele já avisou, Ferreira, eu vou estar segunda, terça e quarta, aí dá para passar e depois já volto de novo. Pois é, e acabou que eu tenho que voltar, volto hoje, né? Fui antecipado a minha ida porque preciso de ir lá amanhã. Quase que a gente não pega isso aqui hoje. Obrigado, viu, pelo carinho. Eu agradeço, Ferreira, e lembrando que a associação está à disposição de todos os colegas profissionais e à disposição da sociedade também. Lá na associação a gente está sempre promovendo cursos, palestras, né, de aprimoramento profissional, tem vários cursos, então que os colegas nos procurem, estamos lá à disposição, e também a sociedade naquelas demandas que precisam saber da importância do profissional, da importância da responsabilidade em uma obra. Estamos lá, sempre. Você sabe que o Ciro Bondesão até me chateia, eu brigo com ele. O Ciro eu posso brigar porque o Ciro é meu amigo. Ele fala que tudo no mundo está ligado à engenharia. Eu também falo isso, né? Da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, tem engenharia. Isso que nós estamos fazendo agora é engenharia pura, né? O que tem aqui. Nós estamos usando... tudo foi projetado por engenheiro, desenvolvido por algum engenheiro. Você fica falando isso, aí eu vou ter que brigar até com na alimentação. O Ciro fica impossível. Até a alimentação, né? Bom, até para alimentar, né? Se não fosse agronomia, né? E nós somos um país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, né? E tudo isso graças à engenharia, à agronomia. Né? Obrigado, Carlos Vilhena, o homem da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Obrigado e bom voo para Brasília. Gostei do senhor, gostei. Mostra ele aí com a máscara dele. Ó. Que tom é isso? Isso aí é azul azulejo? O que é isso aí? Claro, essa máscara aqui azul calcinha? Esse é o famoso azul. Esse que é o famoso azul calcinha? O bom é que ela tem um araminho aqui, então não. Sei. A gente usa. Não, estou falando da cor, o disfarça. O Nuno está falando da engenharia. Até nisso, ele está falando da engenharia da máscara. Pois é, né? Você vê como é que pode um negócio desse? Mas e o azul calcinha que você não. Obrigado, querido. Ai, Rangel. Não repara não que aqui é meio bagunçado, mas é assim mesmo, viu? Que eu falei para você, não é uma entrevista, é um bate-papo. E eu quero que você deixe uma mensagem aí, bata um papo aí com o nosso ouvinte, pode olhar para aquela câmera e falar, olha, o camarada pensa assim, bom, vamos virar o ano, a vacina está chegando, vamos passar por isso, o ano que vem eu quero realizar o meu sonho de ter minha casa própria. Primeira coisa, limpa o nome. E depois disso, o que é que ele faz? Bom, depois é só procurar uma construtora, né, de confiança e partir para o abraço. Eu creio que os próximos anos aí serão muito bons. A expectativa é alta, né? Também tenho um pensamento muito positivo em relação a isso. E, bom, como é o primeiro
contato, a gente fica às vezes um pouquinho tenso, mas agradeço pelo convite. Mandou muito bem, locutor. Agradeço pelo convite, foi bacana, foi bem tranquilo, me senti à vontade aqui em casa. Que bacana, eu espero que você volte outras vezes para falar conosco, né? Mas se, viu, qualquer contratempo avisa com antecedência, viu? Viu, Rangel? Entendi. ai, obrigado, querido. Cara, o prefeito de Jacareí me lançou uma, ficou toda. Aliás, eu quero agradecer ontem ao Isaías, liguei ontem para bater um papo com ele lá na prefeitura de Jacareí, aquela simpatia de sempre. E olha, eu falei para ele, Isaías, eu vou ter que dizer para você, ó, eu sempre disse que o Marco Aurélio era o pesadelo do Isaías. E o Marco Aurélio realmente saiu candidato lá em Jacareí, né? Aliás, tem muitos candidatos em Jacareí, né? Depois nós vamos passar o nome de todos eles aqui. Vamos tentar trazer todos aqui também. É muita gente, né? Como? Olha, aumentou muito o número de candidatos. O pessoal fala, o que será que o pessoal quer? É melhorar a vida do povo ou se melhorar? O que será que o povo quer, hein? O que será? Eu acho assim, a eleição passada trouxe novidades, não é? É possível alguém se eleger sem ser conhecido, é possível alguém se eleger dessa maneira como aconteceu, né? A gente vê o presidente Bolsonaro. Então, há uma tendência das pessoas acharem, né, que isso vai se repetir também, que nós vamos ter novidades. Eu também acredito que nós possamos ter muita novidade agora. Mas toda eleição eu ouço, papo. Quer ver só? Vamos renovar. Há quanto tempo você ouve isso? Eu não digo vamos a questão, renovar. Eu não falo assim a questão de renovar. Eu falo assim a questão de oportunidade. Sabe, num momento elegeram pessoas que não tinham a expectativa de se eleger. Ontem estava falando aqui do marketing que é usado para eleger. Cada um usa uma forma de chamar a atenção. Teve um cidadão aqui, por exemplo, os nomes mais usados ontem, que eu estava analisando aqui, estava numa pesquisa que foi feita, são o sobrenome Bolsonaro, fulano Bolsonaro, ele pôs Bolsonaro junto, para tentar, e Lula, são ou Lula antes ou Lula depois. O terceiro nome mais usado é Moro, por exemplo, é Carlos Moro, né? Então o cara põe o Moro. Então, se a gente for partir de uma lógica, né, a gente já não votaria nessas pessoas. E né? teve um cara que chegou ao extremo de colocar Donald Trump Bolsonaro. Ele perdeu a própria identidade. Então, ele podia pôr Donald Trump, Lula, Bolsonaro. Já pensou? Ia ser uma briga. Da Silva, Bolsonaro. Né? Caramba. Mas tá bom, gente. Daqui a pouco, o seu tchau. Muito obrigado, viu, Rangel? Obrigado por ter vindo. Venha mais vezes, tá? Valeu, obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Então tá bom, olha. Então daqui a pouco ao meio-dia tem o Imprensa Esportiva. Nós vamos agora com o programa Francisco Risse em rede com a Rádio Clube do Vale. Amanhã, no Super Jornal, a gente se fala e a gente se vê. Forte abraço. Tchau. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito.